Não podemos jogar fora nada que seja tão simples e tão fácil de trabalhar como a gente pretende trabalhar na educação e na escola. A linguagem dos quadrinhos, ela é tão rica que as pessoas não percebem. Quando a gente está lendo uma história em quadrinhos, hoje em dia, tanto pode ser no computador como pode ser impresso, mas o impresso é muito importante ainda, nós estamos interpretando aqueles personagens. Quem está dando a voz para aquele personagem é a gente. Quem está dando a entonação de como ele está falando é a gente. É uma interpretação teatral que acontece dentro da gente, a gente não percebe porque é natural. Agora, qual a diferença entre essa linguagem e a linguagem do cinema, televisão e tudo mais? É uma linguagem que respeita o time de cada um. Porque quando você está lendo e você gosta do desenho, você pode demorar um pouquinho mais. Se você quer ler rápido, você pode ler rápido. Isso de respeitar o time é essencial para você absorver ensinamento. Não é uma coisa que você vê lá um filme de 2 horas e se você não entendeu alguma coisa, passou. A não ser que você volte e veja novamente e tudo mais. Mas na história em quadrinhos você pode curtir, você pode trabalhar do jeito que você quiser a leitura. E tendo essa linguagem tão forte que tem cinema, inclusive todos os roteiros hoje são quadrinizados, né, aliás, desde Hitchcock, né, tem quadrinizações dos pássaros de Hitchcock e tudo mais, quer dizer, então tem essa linguagem do cinema, como eu falei, a linguagem do teatro, literatura, artes plásticas. Hoje, desenho você pode fazer desde uma coisa simples até algo muito mais evoluído, né, em termos de artes plásticas. Então, você tem todas essas linguagens dentro de uma história em quadrinhos, até estilista, né? Você criar um personagem, você tem que criar a roupa desse personagem. Então, para criar a roupa desse personagem, você, por exemplo, um super-herói, porque aquela roupa toda colada no corpo, né? Inclusive com a cueca por fora, isso é o que eu não entendo, né? Mas aquela roupa toda colada no corpo é porque ele luta, então ele tem uma tecnologia da roupa. E hoje em dia, quem assiste aos desfiles que existem aí dos grandes estilistas e tudo mais, parece que tiraram de uma história em quadrinhos aquelas roupas, né? Cá entre nós, então, alguém que faz uma história em quadrinhos, ele tem essa coisa do design também, quer dizer, história em quadrinhos é base para você levar todos aqueles alunos para várias outras profissões. E a comunicação, é o que nós vamos ver aqui, porque o que eu vou falar agora é base de um livro que vai sair para o ano que vem, que estou fazendo junto com a professora Sônia Luiten, que implantou o curso de quadrinhos na ECA, da USP, né, Escola de Comunicações e Artes da USP, nos anos 70. Né, e ela estudou vários lugares no mundo e tudo mais, e a gente está tentando fazer uma fórmula de como as crianças podem apreender mais qualquer assunto dentro de uma sala de aula através dos quadrinhos. Mas uma coisa importante que passa em branco para a gente. Em uma história em quadrinhos, o que é a parte mais importante? A parte mais importante de uma história em quadrinhos é justamente o que está entre um quadrinho e outro, aquela parte vazia, entre um quadrinho e outro. Por quê? Porque é aí que faz funcionar o nosso cérebro. A gente não percebe, evidentemente, você está lendo tranquilo e tal, no seu time, mas quando passa de um quadrinho para outro, trabalhou-se toda a movimentação dentro da nossa cabeça. Isso é um exercício para o cérebro importantíssimo para você fazer a pessoa entender como receber qualquer ensinamento. Evidentemente que quando você pega uma criança e vai passar qualquer coisa dentro da escola, qualquer assunto dentro da escola, essa criança tem um problema para receber aquilo lá, porque ela sabe que ela vai ser cobrada, às vezes vai ter que decorar e tudo mais, quer dizer, entra para um lado do cérebro que tem problemas, tem um muro e tudo mais. Quando entra na parte onírica, e é por uma história em quadrinhos, vai pelo outro lado do cérebro, onde tem o prazer. E aí a importância, vocês viram as campanhas aí, que acabamos de ter uma eleição, a importância de escola tempo integral, do quadrinho dentro da escola tempo integral. Nós vamos ter que fazer as crianças terem vontade de ficar na escola, senão não adianta. Né? Então essa área das histórias em quadrinhos é muito importante para desenvolver isso. Várias pesquisas foram feitas com professores, né? E uma delas é a principal, né? Aqui que fala do 22% dos professores são preocupados com manter a disciplina,
né? Hoje em dia, aquela relação professor-aluno está muito desgastada, os alunos já não respeitam mais. Motivar os alunos logo em seguida, fazer avaliação 19%, manter-se atualizado 16%, escolher a metodologia 10%. Então, vejam que esse problema com os professores pode ser minimizado utilizando esse tipo de linguagem, né? É uma linguagem instintiva. Como a gente viu, se você está numa situação como a gente estava, que é praticamente o instinto, sobrevivência pelo instinto com o homem das cavernas, é uma coisa que está dentro de todos nós. Quando vem aquela pessoa e fala para mim, eu não sei desenhar nenhuma casinha, é porque ela parou de desenhar. Todo mundo desenha. Eu pego uma criança de 1 ano de idade, dou um lápis para ela, ela rabisca. Isso para ela é um desenho. E nunca dizer não é importante, né? Quando uma criança está desenhando e rabisca e fala, desenhei uma casinha, e não é, você vê que não é uma casinha, você não pode falar, não desenhou. Não. Uma criança, você não pode falar não logo de cara, vai começar a criar aqueles obstáculos, né? Que pelo resto da vida pode se seguir, e aí a pessoa para. Fala, olha, muito legal o desenho, mas olha, tem esse jeito de desenhar casinha também, né? O ensinamento tem que fazer essas coisas. A gente fala muito não para quem está querendo entender alguma coisa. Esse é um dos grandes problemas, dos graves problemas, né? O desrespeito dos alunos aos professores e tudo mais, isso a gente tem que ganhar esse pessoal de volta, né? As crianças estão acostumadas com brinquedos eletrônicos. Acho cada vez mais chato ir para a escola. Esse negócio de brinquedos eletrônicos é o seguinte, qualquer criança gosta de brincar. Se você mostrar uma brincadeira para essa criança, que seja alguma coisa que realmente ela vá se divertir, não importa o que seja, pode ser eletrônico ou não. Eu vou dar um exemplo. Quadrinhos ou mangá lá no Japão é tão forte quanto televisão. Veja bem, Japão é um dos países onde mais tem equipamento eletrônico no mundo. Como é então que algumas revistas lá têm 2 milhões de exemplares por semana? Como explicar que lá no Japão o jornal Asahi Shimbun é um jornal importante lá do país e o outro Yomiuri Shimbun. Shimbun quer dizer jornal. Esses 2 jornais, cada um deles tem 10 milhões de exemplares dia. Eles têm algum lugar que eles fabricam papel lá no Japão? Eles não têm nem lugar para fabricar papel, custa caro. Então há uma reciclagem, por isso que tudo é feito com papel jornal e tudo mais, há uma reciclagem, mas é muito importante, vocês vejam só, essa coisa de falar que a criança está abandonando a leitura para ir para o eletrônico é uma falácia, é uma falácia. Por isso que a gente tem problemas na educação, porque a gente joga fora coisas que são muito simples. Talvez o problema seja o seguinte, para você implantar quadrinho na sala de aula, basta papel e lápis, coisa que já tem numa escola. E basta você passar alguns ensinamentos para os professores aplicarem isso na sala de aula. Quer dizer, custo zero, esse é um problema? É um problema. Às vezes, é preciso gastar dinheiro por causa de injunções corruptivas e tudo mais para se fazer alguma coisa. Enquanto que a gente pode aplicar alguma coisa simples desse jeito, um lápis e papel. No meio de uma selva amazônica ou qualquer lugar, não tem desculpa nenhuma. A criança gosta de desenhar. Quando ela está desenhando, ela está criando um mundo. O que a gente fez de experiência em escolas ficamos 3 meses dentro de escolas e colocamos exercícios com os professores, os alunos e tudo mais, e eles aplicaram em qualquer área lá, geografia, história e tudo mais. A evolução foi de 30% a 100%. Ficamos 3 meses, eu e a Sônia Luitem, dentro de escola fazendo isso. Portanto, é algo que a gente tem que aplicar já e imediatamente dentro das escolas. Vai melhorar muito o ensino, vai melhorar muito a relação professor-aluno. Tem experiência que foi feita na FEBEM, melhorou muito a área da violência, porque você vai trabalhar com alguma coisa que é um canal de comunicação da criança. Quem desenha se sente comunicando, né? Por isso que os jovens vão fazer aquelas pichações e tudo mais, eles querem um canal de comunicação. Não é violência, não é nada disso. Se você cria esse canal de comunicação, você consegue fazer a coisa funcionar. Dentro da sala de aula, a gente teve várias experiências sensacionais. Isso vai estar até desenvolvido um pouco mais no livro. O que eu queria deixar para vocês é o seguinte. Quadrinhos é uma das soluções para a sala de aula. O professor pode aplicar facilmente esses ensinamentos.
e está trabalhando com algo que qualquer criança gosta de fazer. Simples assim. Eu gostaria que todos aqui começassem a perceber um pouquinho mais, a desenvolver um pouquinho mais, cada um, inclusive vários professores também que estão aqui, desenvolver isso na sala de aula. Não empiricamente, estudar um pouquinho mais e aplicar com as crianças. Obrigado.